lugar de descanso, de partir o pão, casa favorita, lugar de comunhão. Glória a Deus. Bem, vamos só recapitular aqui rapidamente o caminho da deslealdade. Qual o primeiro estágio, irmãos? O estágio da independência. Segundo estágio, decepção, a pessoa fica decepcionada, né? Terceiro, o estágio do isolamento. E o quarto, o estágio da crítica. Inclusive, em 2 Samuel, capítulo 15, verso 3, então Absalão dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens que te ouça da parte do rei. Então esse estágio, nós já falamos um pouco de manhã. A pessoa, ela tem um diagnóstico da coisa na perspectiva como ela olha, né? Então geralmente uma pessoa que já está magoada, que já está ressentida, ela vai ter um olhar diferenciado, infelizmente. Ela não vai ter um olhar, um diagnóstico, digamos assim, sem que tenha algum tipo de perspectiva errada, né? Então, se você olha algo com os olhos críticos, verá apenas imperfeições e defeitos. Mas se olha com olhos de amor, verá algo bom e terá paciência e esperança de mudança. Vamos para o quinto estágio. Vai ver que a pessoa, ela vai caminhando, né? Fazendo decisões, né? É o estágio da dissimulação. Uma pessoa dissimulada se torna política e passa a envolver outras pessoas com as suas ideias. O que ela quer? Ela quer reunir outras pessoas e fazer com que acreditem que ela tem identificado um problema real e que deve ser tratado. Foi exatamente isso que Absalão fez em 2 Samuel capítulo 15, dos versos 3 ao verso 6. Então, a pessoa simulada, ela não vai andar esse caminho só, querido. Ela vai querer pessoas para que possa ouvi-lo, né? Ela vai querer pessoas para, né, ela derramar esse espírito que infelizmente já está no coração dela, e ela quer então que as pessoas escutem. Interessante. Infelizmente, esse tipo de gente, irmãos, não vai procurar as pessoas certas. Não procura, é difícil. Uma pessoa, quando já está nesse estágio da deslealdade, ela, né, já está com o coração contaminado. A mágoa já está no seu coração, a ofensa, no certo sentido, já está no seu coração. Então, em vez de ela ir lá com a pessoa e abrir o coração, não, ela fecha, ela se isola, ela começa a criticar, ela começa a arranjar, né, situações. Obrigado, meu querido. Ela começa a arranjar situações, ela começa a ir atrás de pessoas que escutem. Irmãos, eu já vi isso na vida de pessoas, né? Eu já acompanhei casos, né, que, olha, e é impressionante. Às vezes você tem um discípulo, às vezes você tem um amigo, e você tem um bom relacionamento com aquela pessoa, né? Você tem um bom relacionamento com aquela pessoa, é um irmão seu da igreja, às vezes do mesmo, né, do ministério, de umas coisas que você está fazendo junto com aquele seu irmão, e de repente
você nota que aquele irmão mudou com você. Aí você fica pensando, peraí, o que está acontecendo? Às vezes eu falo isso com a Liane, às vezes a gente entra na igreja, né? E como a gente já conhece os líderes, como a gente já conhece as pessoas que nós estamos trabalhando, às vezes eu falo com a Liane, amor, essa pessoa está estranha. Não é coisa da cabeça da gente, também a gente quer ficar vendo, né? Deslealdade, a gente quer ficar vendo. Não. Mas é incrível, sabe? E a gente às vezes aguarda um pouco mais, aí a gente às vezes aborda aquela pessoa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Está acontecendo alguma coisa? Aí a pessoa já, não, pastor, não, tal, não sei o quê. Disse, não, porque eu acho que parece que você está com um comportamento meio esquisito, pode ser coisa da minha cabeça, irmão, me perdoe aqui, de repente é alguma coisa que eu estou vendo a mais, não devia talvez, mas raras vezes é que não é alguma coisa. A gente vai sentar, a gente vai aprofundar mais e mais, e a gente acaba descobrindo. Olha, e às vezes, irmãos, se a pessoa não tiver o discernimento na vida, ela acaba guardando isso no coração. E às vezes os meses, sabe, vão passando. Os meses vão passando. E você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que aquela pessoa está estranha contigo. É um liderado, às vezes, é um discípulo seu. E você está ali, você está, né? Digo, meu Deus, o que está acontecendo? O que está pegando? E aí a gente faz orar. Eles vamos orar. Vamos ver o que está acontecendo. E aí de repente a pessoa chega, realmente, pastor, é porque o fulano tinha falado isso, né? Ele falou isso, e aí começa a vomitar. Eu digo, irmão, você guardou tanto tempo isso no seu coração, você deixou isso tantos meses no seu coração, sabe, queridos? Olha, eu vou falar uma coisa aqui com todo carinho, por favor, não me interprete errado. Queridos, você não é depósito de lixo. O seu coração não é depósito de amargura, de ressentimento. Não é, irmão. Então por isso, queridos, que quando, digamos, se acontecer, né, que eu não sei se, né, como eu estou falando, eu creio que o Espírito Santo está ministrando nas nossas vidas de alguma forma, de alguma maneira. Mas digamos assim, pastor, e se alguém vir falar alguma coisa para mim, o que você deve fazer? Eu costumo falar o seguinte: é da tua orçada, irmão? É você que resolve a coisa? Não, é o fulano. Então por que você vai ouvir? Por que você vai emprestar seu ouvido para alguém, sabe, que vai falar algo que tu não vai resolver? Que pode acontecer, e além do coração dele já estar contaminado, é contaminar o teu. Então o que você faz, irmão querido? Olha, você está falando com a pessoa errada. Irmãos, uma vez, eu vou te contar essa experiência, porque eu acho isso válido, né? Eu tinha um discipulador. Nós estávamos lá em Santarém, e lá tem um clube, né, o Yacht Clube, que fica uma parte muito bonita de Santarém. E eu fui lá com a minha família no final de semana, quente, né, cidade muito quente. A gente estava lá para tomar um banho. E quando eu entro no clube, que eu encontro o meu discipulador. Ele disse, olha, amor, nosso discipulador, a esposa e mais outro pastor lá. E nós fomos lá, evidente, puxa, vamos lá para a mesa dos nossos discipuladores. Olha, nesse dia estava lá esses dois pastores, estava eu, não sei se a Liane estava perto de mim nessa hora, não lembro. Mas quando eu cheguei lá, sabe, eles estavam falando coisas meio desagradáveis da liderança. Aí na hora eu levantei, né, e disse, meu querido, me perdoe, mas eu não vou ficar aqui ouvindo isso.
Irmãos, ele ficou branco igual esse papel aqui, esse chamex aqui. O cara mudou. Quando ele me viu levantar, eu disse: não vou ficar aqui. Se você tiver, aí eu falei para ele: se você tiver algo para você falar desse líder que você está falando, vá lá com ele e sente com ele, peça uma hora com ele e mostre o seu coração. E eu saí de lá. Porque eu ia resolver? Não, não ia resolver. Então esse estágio da dissimulação, a pessoa ela quer o que, irmão? Ela quer reunir outras pessoas. Ela não quer ficar sozinha no negócio. Ela quer outras, né? Ela quer juntar pessoas para o lado dela, de um certo sentido, que vai estar justificando, ou que vai estar aceitando e vai estar ouvindo, né, o que ela tem a dizer. Então a Bíblia diz que Absalão se sentava na porta da cidade, escutava a qualquer um que vinha ver o rei. Ele demonstrava simpatia e interesse pelos problemas das pessoas, mas sempre realçando que a falha estava na liderança do rei. O que Absalão dizia? Né? Olha, a tua causa ela é muito boa, você tem razão, mas só tem um detalhe: não tem quem te ouça. Não tem quem te ouça. Ou seja, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ouvir. Mas Absalão poderia resolver uma coisa do rei? Não poderia, irmão. Não poderia. Então ele estava ali no portão da cidade, roubando o coração das pessoas que ali passavam. Absalão talvez dissesse: vamos orar pelo nosso querido rei, ele está velho demais, não consegue lidar com o peso da obra. Ou talvez dissesse: eu pessoalmente não concordo com essa posição, mas o rei mandou, o que se há de fazer? Às vezes eu falo isso no Tadel, né? Como o líder de célula vai dar um aviso, faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Eu fui num certo local um tempo desse atrás. Eu estava lá, aí o pastor me disse: puxa, pastor Jango, né, a gente estava imaginando que a festa ia ser muito grande. Aí eu falei: mas como é que você avisa? Como é que você faz os avisos? Ele disse: não, às vezes a gente avisa na igreja. Aí eu falei para esse pastor: olha, querido, o aviso numa igreja em cela é feito através da liderança de cela, tete a tete, olho a olho. Agora tem um detalhe: como é que aquele líder vai dar o aviso lá na cela? Porque às vezes o cara chega lá e diz: irmão, olha do aviso, vai ter um evento aí, né? É no dia tal e tal e tal. Glória a Deus, amém. Acabou o aviso. Você acha que aquela célula vai? Vai nada, irmão. Vai nada. E tem pessoas que ainda dizem o seguinte: às vezes tem aviso assim, olha, escute. Às vezes o cara chega na frente da célula: irmão, olha, mais um evento. Mais um. Mas o que está fazendo, né, irmão? O pastor está fazendo esse evento, nós temos que ir lá, né, irmãos? Tu acha que essa célula vai? Vai nada, meu querido. Vai nada. Então era isso que Absalão fazia. Então é uma dissimulação. E às vezes a pessoa está fazendo isso até inconsciente. Ele está sendo desleal e às vezes não está nem sabendo que ele está sendo desleal com a sua liderança. Mas quando o líder de célula chega lá, né, lá na frente da célula, e diz o seguinte: irmão, nós vamos ter um evento maravilhoso, abençoador. Olha, a sua vida não vai ser a mesma a partir desse evento. Será uma grande bênção para essa célula. Eu e a minha família, nós somos os primeiros a chegar lá para o evento. Aí ele mostra isso na prática.
como líder, ele está aqui, ele está vindo, ele está mostrando, ele está trazendo a célula, ele liga para a célula na semana do evento, né? Nos dias que vão anteceder, ele manda mensagem no WhatsApp da rapaziada, mostrando, né, o interesse que ele está tendo, e motivando e assim por diante. Mas às vezes a pessoa, como eu estou falando, irmão, às vezes até na ingenuidade, ela está sendo desleal, e às vezes nem é de maldade, é porque realmente ela precisa aprender como é que faz a coisa. Agora é evidente que existe, né? Infelizmente pode existir a maldade no meio disso. Às vezes a pessoa avisa de qualquer maneira, de qualquer forma, né? E aí a coisa pode dar errada. Então o que você responde quando uma pessoa lhe diz: isso aqui é craque para acontecer, irmãos, eu estou nessa igreja por causa de você, se você for, irei também. Olha, irmão, cuidado com esse tipo de pessoa. Parece legal. Às vezes quando uma pessoa vem comigo, sabe, e fala assim: pastor Jango, quando o senhor está na igreja, como é legal o culto, eu fico olhando. Eu digo amém, irmão, glória a Deus por isso. Mas, né, é Jesus, né, vamos olhar para Jesus. A gente tenta dar uma saída para... Porque às vezes a pessoa começa a muito olhar para ti, realmente, se você sair, ela vai atrás de ti. Ela começa a olhar para aquele líder. E eu tenho as minhas pulgas atrás da orelha quando eu vejo um negócio desse, né? Olha, irmão, eu só estou nessa igreja por causa de você. Não, irmão, não esteja aqui por causa de ninguém, esteja aqui por causa de Jesus, meu querido. Sabe, olhe para Jesus, olhe para Ele, porque se você olhar para Ele, você jamais irá ser decepcionado, jamais você será ofendido. Olhe para Ele. O pastor Luciano Subirá que diz isso, né? Que na igreja dele, quando alguém converte, geralmente ele fala: olha, irmão, um dia eu posso te decepcionar, querido. Ele fala que aqui ali ele recebe um e-mail: pastor, o senhor cumpriu sua promessa. Mas como eu estava falando hoje de manhã, a estrutura é humana, o processo é humano, e nessa caminhada vai haver erros. E se você levar para o lado pessoal, o seu coração vai ser ofendido. Por isso, problemas, circunstâncias foram feitos exatamente para ser vencidas, para ser resolvidas. Problemas foram feitos para ser resolvidos, meus queridos. É sentar, é olhar no olho, é resolver, sabe, é ser maduro, é dizer: olha, não estou entendendo bem esse negócio, eu não estou compreendendo bem, eu estou com tantos anos nesta igreja, né? E eu estou acostumado nesse processo, e agora está havendo uma mudança. Pastor, me ajude. Irmão, é esse que deve ser o seu coração. Chegue ao seu pastor, chegue ao seu líder, à sua pastora, vá lá, abra seu coração e peça ajuda. Amém, gente? Glória a Deus. Mas não tenha, sabe, um coração dissimulado. Então quem ouve isso e não diz nada possui, quem ouve isso e não diz nada possui algo do espírito de Absalão, o espírito de deslealdade. Então quem ouve essas questões, né, quando você ouve isso, que a pessoa fala um negócio desse, muito cuidado, sabe? Muito cuidado, irmãos. Olha, eu geralmente, quando uma pessoa fala isso para mim, ou quando eu ouço isso, né, no particular eu falo: pô, irmão, querido, sabe, eu fico muito feliz quando você fala assim, que você acha legal o culto quando eu estou aqui. Mas, irmão, olhe para Jesus, sabe? Olhe para Ele. Porque se um dia o pastor Jango errar, você vai ficar chateado com o pastor Jango. Mas se você olhar para Jesus, você pode ter certeza que a sua vida sempre vai estar indo para frente, meu querido. Sempre você vai estar caminhando na direção correta, no nome de Jesus. Então pessoas desleais têm uma maneira
insidiosa de discutir as falhas do seu líder. Algumas vezes até parecem piedosos, dizendo: você não acha que muitas pessoas estão deixando a igreja? Eu acho que o pastor viaja muito. O que você acha? Sinto que não temos a unção que tínhamos no princípio desta obra. Você já ouviu essas coisas, irmãos? Uma vez lá em Porto Velho tinha uma conversa dessa, né? Porque antes, quando era o pastor Carlinho Palheta, cara, ele era realmente um adorador, sabe? Tinha a adoração no sangue. Então o cara pegava o violão e detonava mesmo. A presença de Deus vinha, era um negócio assim impressionante. Aí chega o Janguinho lá que não canta nada, né? Eu já toquei muito na minha vida, né? Toco contrabaixo, toco guitarra, mas faz muitos anos que eu não toco. Como diz o irmão, né? Se eu cantar, os irmãos choram, né? Então aí, puxa, né? Naquela época do pastor Carlinho, irmão, pastor Carlinho já foi. É outro pastor agora. Né? Então a pessoa fica com esse papo: ah, tinha unção. Ué, tinha unção na vida dele ou na sua vida? Quer dizer que ele foi embora, a unção passou da sua vida? Hã? Então os nossos corações, queridos, tem que estar alicerçado na palavra. Não tem que ser um coração dissimulado. A nossa vida tem que estar, sabe, baseado na palavra, olhando para o Senhor Jesus, permitindo com que esses princípios entrem na nossa vida e faça a diferença. Que o meu coração não seja abalado, sabe, meu irmão? Porque homens, eles passam, eles vão, eles vêm, mas a palavra não passa. O princípio não passa. Amém, gente? Então, alicerçando o coração na palavra, alicerçando o coração na palavra, no nome de Jesus. Uma pessoa nesse nível de deslealdade tenta abordar o líder, mas sempre com atitudes erradas. As frases prediletas delas, sabe quais são, irmãos? Todo mundo está dizendo isso e aquilo. Quem que é todo mundo? É ele. Não é assim que a pessoa fala? Todo mundo está falando. Mas quem é todo mundo, irmãos? É a pessoa. Não é um grupo de pessoas. Às vezes é só uma, no máximo duas, né? Outra coisa, ouvir alguém dizendo: olha, parece um fantasma, né? Eu ouvi alguém. Aonde estava? Então a coisa às vezes é assim: alguém falou comigo isso e aquilo, mas pediu para não revelar o nome. Parece um negócio, né? Meio escuro, fechado. Eu estou falando em nome de muitos desta igreja que não tem coragem de se manifestar, mas que estão descontentes. Olha, ele é o líder. Líder de quê, irmãos? Da rebelião. Líder dos desleais. Então, geralmente, quando eu estava reunido com uma pessoa um tempo desse atrás, né? E essa pessoa parece que chorou da hora e tal, né? E eu perguntando: sim, querida, pode falar, o que está acontecendo? Por que você está assim? É porque eu acho assim. E ela ficou falando e tal, né? E a coisa meia voadora, sei lá, sem pé, sem cabeça. Aí eu falei para ela assim: irmão, mas fala uma coisa assim concreta, uma coisa assim que não tem. Então a pessoa vai se deixando contaminar e não sabe nem porquê, né? Ah, pastor, porque um fulano saiu da igreja. Olha o que essa irmã me disse para mim: porque um fulano saiu da igreja e ele disse que o Senhor não tem amor. E disse: como assim, irmão? Já inventaram um medidor de amor? A pessoa anda medindo, né? Como é que é esse negócio? E quem é essa pessoa? Sabe aqueles papos assim meio
meio escabroso, mas que no final não existe nada. Aí no final da reunião, depois de ela ter chorado e tal, e nós falamos: querida, nós te amamos tanto, você é tão especial para a gente. Aí ela disse: pastor, realmente eu acho que o problema é eu. Irmão, tem cada coisa que você passa como um pastor que você não acredita, né? Aí deixa eu falar o que essa irmã falou para mim, assim, né? Porque tem os comentários que o Senhor só almoça, só vai na casa de pessoas ricas. Aí eu olhei para ela e disse: irmã, a senhora sabe a casa que eu jamais almocei? A sua. Se eu for conferir, centenas de vezes que eu já comi na sua casa, mais do que na casa de qualquer outro irmão desta igreja. Eu já almocei mais na sua casa do que na casa de outros irmãos. A senhora é rica? Entende as coisas como é, irmãos? Então às vezes, sabe, esse espírito ele vem entrando na vida das pessoas e vem contaminando, e depois você vai conversar com a pessoa, é bobagem, sabe, são picuinhas, são coisas assim que eu digo: ai, minha querida, pelo amor de Deus, vamos caminhar, que a gente não tem tempo para perder. A gente tem que dar continuidade na nossa vida, né? Ganhar vidas para Jesus. A gente não tem tempo, irmãos. Sabe, essas coisas o diabo vem exatamente para parar a gente, para a gente ficar resolvendo problema, sabe, gastando tempo com problema, né? Às vezes tem pessoas que passam mais tempo resolvendo problema do que evangelizando. Mas é isso que o capeta quer, que a gente gaste tanto tempo com essas coisas. Por isso, meu irmão querido, minha irmã, seja transparente, abra seu coração com o seu discipulador, tenha uma vida transparente no nome de Jesus. Eu creio que as pessoas que se rebelam, elas estão debaixo de uma influência de um espírito de engano, e esse espírito que faz com que elas se sintam cheias de justiça própria, também é esse espírito que as tornam cegas para o caminho de destruição que estão seguindo. Um pensamento de engano comum em pessoas desleais é a ideia de que Deus escolhe os maiores ou os melhores. Muitos se rebelam porque julgam que são maiores que seus líderes. Davi tinha liderados maiores que ele, e o próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras maiores. Amém, gente? Às vezes, quando essas pessoas, né, elas estão contaminadas por esses espíritos, olha, essas pessoas parecem ser tão inteligentes, né? Elas parecem ter a solução para tudo. Parece que elas podem resolver todas as coisas, mas coloca ela na frente, dá um cargo de liderança para essa pessoa, para ver se ela consegue resolver todas as coisas. Porque, meu irmão, nem sempre as coisas são fáceis de ser resolvidas. Às vezes pede tempo. Às vezes você não vai estalar o dedo e tudo está resolvido dentro de uma igreja. Não, queridos. Às vezes realmente passa os meses, passa anos às vezes para se tratar uma coisa, para se organizar algo. Mas isso não significa que somos maiores que Jesus. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou, né? Então é esse coração que nós temos que ter, saber que existe um princípio de liderança, saber que existe um profeta, um pastor que Deus colocou sobre as nossas vidas, que nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, saber que nós estamos debaixo, sabe, de uma direção, que alguém está nos conduzindo, que alguém está nos levando, queridos. E isso é uma base de fé, sabe? Eu creio, irmãos, quando o pastor Paulo faz uma decisão, eu creio que aquilo é o melhor para a nossa igreja, sabe? Quando o pastor Geraldo fala alguma coisa, eu creio que aquilo é o melhor.
e nós vamos trabalhar em cima daquilo porque é o melhor no nome de Jesus. Nós não fomos chamados para questionar, meu irmão. Nós fomos chamados para crer naquilo que foi determinado, direcionado para fazermos. O sexto estágio, irmãos, é o estágio da rebelião às claras. Você observa que o caminho vai se aprofundando, que a coisa vai ficando pior, né? Agora a pessoa, ela demonstra toda a sua deslealdade e luta abertamente contra a autoridade. Agora a coisa não está mais escondida não. Aí já sai, né, contaminando as pessoas. Hã? Às vezes isso acontece mesmo, né? De pessoas estarem fazendo isso, mas é muito triste, né? Muito triste, porque nós cremos, sabe, queridos, que é como eu falei bem no início hoje de manhã, que Deus, por alguma razão, Ele escolhe aquela pessoa, irmãos. Como eu disse, né? Quando eu vim de Santarém, cara, souber os caras que tinham lá, né? Os homens de Deus que tinham lá para vir, top de linha, né? Muitos caras assim, realmente muito bom. Mas por alguma razão Deus me escolheu. Então acabou, né? Eu estou lá trabalhando, servindo a Deus, né? E até o dia que o Senhor Jesus então realmente dá uma nova direção. Então essa luta declarada acontece por causa do espírito do engano. A pessoa se convence de que está correta e agora tem um apoio de outras que a incentivam. Ah, meu irmão, quando chega esse nível, sabe, infelizmente o reino de Deus, irmãos, a casa de Deus, ela é prejudicada. Ela acaba sendo prejudicada, né? Atraso. Às vezes aquela igreja já deveria estar em certo nível, mas não consegue por causa de uma situação que acontece. Quantas igrejas não têm sofrido com isso? Quantas, irmãos? Olha, ali em Porto Velho a gente ouve notícia, cada notícia triste. Mas por quê? São pessoas que permitiram com que o seu coração adoecesse. Os seus corações adoeceram e eles não buscaram cura. Eles não buscaram ser transparentes com a sua liderança. Esconderam, sabe? Eu costumo dizer, irmãos, que o casal tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. Às vezes a esposa e o esposo, né, começam a conversar e começam a trocar ideia. Aí fala para um, fala para o outro. Muito cuidado, querido. Muito cuidado em nome de Jesus. Nos estágios anteriores a rebelião estava presente, mas agora ela se manifestou visivelmente. Agora ele já manda um e-mail para o presidente do ministério. Agora ele já arma uma arapuca para pegar. Irmãos, existe de tudo em igrejas, queridos. Olha, eu já não vi boi voar, mas o resto, sabe, coisas que você não acredita. Não acredita. Gravações em reunião, sabe? É tipo o que fizeram com o Temer agora, né? O cara entra com gravador, né? Irmãos, é triste, muito triste. Aí o cara atiça na reunião, ele dá uma atiçada ali, joga o negócio. Aí o cara não sabe, às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Em vez de ele responder e tal, com tranquilidade, né? Às vezes aí ele leva a gravação para o líder dele. Olha aqui, pastor, foi gravado. Irmãos, é muito triste. Muito triste. Olha, já passamos por situações assim delicadíssimas, querido. Você não imagina, né? Então hoje a gente tem que estar se cuidando diariamente. Muito cuidado. É triste falar isso. Inclusive, irmãos, eu vou falar uma coisa para você aqui. Nós tínhamos o estatuto da igreja, e nosso estatuto era um estatuto simples, muito simples.
Mas como houve, eu não sei se os irmãos são conhecedores, né? Mas houve uma situação há 12 anos atrás com a Igreja da Paz em Porto Velho, e foi uma tragédia, né? Nós perdemos o templo, perdemos chácara que a igreja tinha, casa que a igreja tinha, ônibus que a igreja tinha, tudo que a igreja tinha foi perdido. E nós ficamos muito tristes com isso, não por causa do patrimônio em si, mas sabe que a liderança chegou à conclusão: vamos mudar nosso estatuto. E agora o nosso estatuto é tudo, né, como se diz, amarrado, né? A matriz, filial e aquela coisa toda. Então às vezes a gente fica, sabe, à mercê às vezes de pessoas, infelizmente, irmãos, que tem esse tipo de coração, coração desleal. Sabe, eu até acho, né, que na igreja não devia nem ter estatuto, devia existir só a palavra de Deus, a palavra do homem, né? A de sinceridade, a de fidelidade, um coração sincero. Mas hoje, sabe, a gente tem que, né, tá ali tudo debaixo da lei, tudo, enfim, é um negócio que a gente olha e fica triste com isso. Mas por quê, irmãos? Por causa de pessoas que os seus corações adoeceram, sabe, de permitiram isso, né? E é muito triste. Último estágio, que é o mais triste, o estágio da morte. O fim de todo rebelde sempre é a morte. Alguns morrem espiritualmente e ministerialmente, outros podem mesmo vir a morrer fisicamente. Irmãos, eu já ouvi de casos assim, super assim, estranho, de pessoas que se rebelaram, né? De pessoas que realmente tiveram um coração tão doente nessa área, além de morrerem a sua morte espiritual, morreram ministerialmente e também morreram fisicamente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque a rebelião, olha o que fala em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Aqui não está dizendo, irmãos, porque existe uma diferença entre você dizer que uma coisa é parecida, mas se você pegar essas duas garrafinhas de água e eu falar, essas duas garrafinhas de água são parecidas, é muito diferente de eu falar que elas são semelhantes. Então, na verdade, quando você fala o pecado de rebelião é o pecado de feitiçaria. Agora, quando você pergunta qual é o pecado de feitiçaria, invocação de demônio, magia negra, né? Os feiticeiros, abominação, né? É como idolatria ao culto ao ídolos do lar. Então a punição bíblica para a bruxaria é a morte. A feiticeira não deixará viver, Êxodo 22, 18. Então quando a pessoa está com esse coração rebelde, com um coração desleal, o que ele está atraindo para a vida dele, para a família dele, para o ministério dele? O que, irmãos? Demônios. É como se ele estivesse num centro de macumba, batendo tambor, fazendo sacrifício de galinha, bebendo sangue, né? Fazendo feitiçaria. É exatamente isso, irmãos. É morte. Então Deus não tolera rebelião de nenhum tipo. Algumas pessoas simples se deixam levar pelas palavras de gente rebelde. Peça ao Senhor discernimento. Olha aqui, irmãos, 2 Samuel 15, 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Então às vezes a pessoa não está nem sabendo, entende? Mas ela já está no bolo, ela já está ali, né? E às vezes não está sabendo. Então cuidado, queridos,
muito cuidado, guarde seu coração. Se as pessoas soubessem claramente em que estão se envolvendo, creio que elas rejeitariam a rebelião. O resultado da rebelião é a morte. Deus irá substituir você por outro mais digno que você. Você será colocado no lugar de obscuridade e esquecimento, e ainda haverá maldição sobre a sua casa. Queridos, é essa a maldição de um rebelde, de um desleal. É o que a palavra de Deus fala. Qual foi o final de Saul? Morte. Simplesmente ele sumiu, né? Ele foi substituído. O que foi que Samuel falou para ele? Hoje mesmo o nosso Deus iria confirmar o reino nas tuas mãos, mas hoje ele tira de ti e te dá para um homem melhor que tu. Irmãos, eu sempre falo uma coisa lá em Porto Velho. Eu digo, olha, evidente, claro, eu respeito a autoridade dos nossos líderes, né? Mas a gente tem que ter cuidado, quando Deus substitui. Esse é o nosso cuidado. Porque às vezes a gente está até com a bênção, às vezes, da liderança. Então a gente tem que ter muito cuidado, que o nosso coração possa ser guardado. Sabe, que a gente possa fazer nossas orações dizendo: Deus, me ajude, Senhor, guarda meu coração, né? Que o Senhor Jesus nos proteja. E qualquer sintoma, irmãos, sabe, procure a sua liderança. Procure, por favor. Não espere. Sabe, olha, eu costumo dizer uma coisa: fofoca, ela só é fofoca quando ela é dita para a pessoa errada. Mas quando você vai levar algo para a pessoa que deve ouvir, que é a pessoa certa, não é fofoca. Às vezes nós escondemos, sabe? E está acontecendo algo no meio da igreja. O irmão está falando isso, mas ninguém quer se meter. Não, você briga de cachorro grande, né? Eu não me meto. Cuidado, irmãos, com isso. Sabe, você pode estar sendo cúmplice de uma rebelião, de uma deslealdade. Um dia desse chegou um irmão comigo. Ele falou para mim, esse irmão falou para mim, disse: pastor, olha, no passado eu ouvi as pessoas falar, sabe, e eu ficava calado. Mas hoje eu decidi no meu coração: não quero mais ouvir, não vou ouvir. E se a pessoa vier falar, eu vou ter a atitude correta. Se você não procurar o pastor Jango, eu vou procurar e eu vou abrir o coração com ele. Então, meu querido, sabe, como eu falei, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que se passa do seu coração, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei se você de repente detectou algum sintoma desse na sua vida. Não perca tempo. Pastor, olha, eu detectei um negócio aqui, que possivelmente eu estou no meio de um negócio desse aqui, pastor. O que eu faço? Procure o seu pastor, procure sua pastora, resolva a situação enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Os irmãos estão me entendendo? Estão me compreendendo? Em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu quero finalizar nessa tarde orando com você. Nós vamos fazer aqui, sabe, uma aliança de lealdade, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, queridos, que um reino, quando ele se divide, ele não subsiste, ele cai. Então eu peço que você fique em pé comigo.